Abertura do programa, um malhete abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. Dois homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá, no MP Cidadão de hoje nós vamos exibir duas entrevistas exclusivas com promotoras de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Confira uma conversa sobre o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, com a participação da coordenadora do CAU Criminal do MPRJ, a promotora de Justiça Somaine Cerruti. E não perca uma entrevista sobre o trabalho do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis do MPRJ, com a coordenadora do CAU Civil e promotora de Justiça, Érica Rogar. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Olá, está no ar mais um MP Cidadão. Nós vamos começar o programa de hoje falando um pouquinho sobre o trabalho do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Para isso, vamos contar com a participação da coordenadora do CAU Criminal do MPRJ, a promotora de Justiça Somaine Cerruti. Olá, doutora Somaine, é um prazer recebê-la no nosso MP Cidadão. Muito obrigada pela participação em nosso programa. Olá, Juliana, é sempre um prazer vir aqui ao MP Cidadão. Adoro estar com vocês, é muito importante a gente passar tudo que o Ministério Público faz para a nossa população. Bom, doutora, eu inicio essa entrevista perguntando primeiramente para a senhora, se a senhora puder explicar o que é o CAU Criminal do MPRJ, o que ele faz, doutora, como ele funciona? A coordenação criminal, o CAU Criminal, é o Centro de Apoio Operacional. Ele é direcionado, inicialmente, às promotorias de justiça criminal do Estado. No Estado do Rio de Janeiro, nós temos cerca de 300 promotorias com atribuição criminal. Essa atribuição criminal pode ser de investigação, ligadas ao processo de conhecimento, aqueles que trabalham junto a um juiz, no processo normal, tem as promotorias de execução penal, a gente tem as promotorias de GCRIM, de júri. Então, todas elas estão, digamos, no guarda-chuva do CAU Criminal, e o trabalho desses promotores é o que a coordenação criminal procura facilitar no dia a dia. Para isso, a gente tem contato com outras instituições, a gente procura se antecipar às necessidades do que eles vão precisar no dia a dia, fazendo uma nota técnica ou conversando com outros estados, com outros CAUs criminais para saber soluções que outros colegas em outros lugares já conseguiram para conseguir transplantar isso para cá e facilitar. Enfim, é uma gama gigantesca de atribuições, mas que procuram facilitar a vida das promotorias de justiça com atuação na área criminal. Certo, doutora. E a senhora poderia destacar as principais iniciativas do CAU Criminal junto aos promotores de justiça? Quando nós assumimos na gestão do Dr. Eduardo Gussi em 2017, uma das primeiras coisas que a gente fez no CAU Criminal foi pensar em grupos de estudos para conversar com os promotores que estão na ponta sobre o que eles pensam, sobre o que eles precisam. A gente começou com alguns grupos temáticos. O primeiro grupo que a gente fez foi o grupo de vítimas de crimes violentos. A gente queria conversar com os promotores criminais para saber como era a atenção dessas vítimas, como é que elas estavam sendo tratadas no processo, qual a estrutura necessária, porque a vítima durante muito tempo foi vista apenas como uma testemunha diferenciada no processo criminal, apenas como o fonte de alguma prova que se traz para o processo. Mas, ao contrário disso, a gente tem que agasalhar a vítima. Então, a gente procura em estruturas dentro da nossa própria instituição algum auxílio nisso. Nós temos o CEMEAR, que é o Centro de Métodos e Autocompositivos do Ministério Público, que tem uma Câmara de Valorização da Vítima. Então, a gente procurou trabalhar com eles e trabalhar com os colegas. Desse grupo de estudos, que durou mais de um ano, a gente tirou um enunciado no grupo no primeiro encontro, promotores e procuradores de justiça compareceram, e ao final a gente procurou tirar algum produto disso. A gente conseguiu fazer alguns cartazes que a gente colocou nas delegacias e nos fóruns, explicando para as vítimas algumas das suas os principais pontos que eles têm que saber, direitos e deveres.
E a ideia seria fazer quase que como uma cartilha, mas uma cartilha que fosse totalmente digital. Então a gente gravou pequenos vídeos também explicando em detalhes o que estava colocado ali. Isso teve tão boa repercussão que a gente passou isso para colegas de outros estados através do GNC-CRIM, que é o Grupo Nacional de Coordenadores Criminais, e outros estados como o Distrito Federal, por exemplo, fez uma campanha grande em cima do nosso trabalho, porque a gente passou tudo para eles fazerem da mesma forma. A gente fez um outro grupo para falar sobre a investigação, técnicas de investigação. E em determinado momento a gente decidiu parar de nominar os grupos e apenas fazer grupos de estudo, com temas diferenciados, às vezes trazendo alguém de fora, às vezes pegando a prata da casa. A gente tem colegas excepcionais aqui para falar para os outros e para a gente sentar e conversar. Isso tudo, mesmo durante a pandemia, a gente tem conseguido manter. Ou seja, esse intercâmbio para ver o que a ponta está precisando e o que a gente pode fazer por eles. São vários trabalhos que a gente fez durante esse tempo, muitos ligados a esse grupo que eu acabei de mencionar, o Grupo Nacional de Coordenadores Criminais, que foi criado como um braço do CNPG. Isso foi criado nessa última gestão, na gestão que antecedeu essa de agora. Então eu agradeço muito ao Gussen e ao Marfan, que tiveram uma atuação decisiva na criação desse grupo. E esse grupo permitiu que a gente trabalhasse o pacote anticrime, mesmo antes dele ser trazido à luz como uma legislação, enquanto ele ainda estava passando no Congresso. A gente tem trabalhado junto ao Congresso Nacional em razão dos estudos que estão sendo feitos para um novo Código de Processo Penal. Tudo isso a gente traz para facilitar a vida do promotor no dia a dia aqui. Nós falamos das iniciativas junto aos promotores de justiça. Agora, quais os projetos do CAU Criminal merecem destaque? Olha, tem quase tudo que a gente faz ou diretamente com os promotores ou ligados a outras instituições. Uma coisa que a gente conseguiu mudar bastante é o PROVITA, que é o Programa de Proteção à Vítima e Testemunha. Essa foi uma alteração significativa, porque quando a gente chegou, o PROVITA já existia, o Ministério Público já acompanhava. Mas a gente fez um convênio com a CSI, a nossa CSI, porque assim isso vai continuar depois, para poder fazer uma avaliação dessas vítimas e testemunhas que vão entrar. A gente tem outros projetos que a gente faz junto com outros CAUs também. Por exemplo, com o CAU Saúde, com o CAU Educação, a gente tem a CAAC, que é o Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima de Crimes Sexuais. Havia só um no estado inteiro, que era aqui na capital. A gente já conseguiu que outro fosse feito, no Adão Pereira Nunes, em Caxias, e tem mais dois, um que já está quase pronto e outro que está sendo discutido. São projetos que a gente procura levar para facilitar tudo aquilo que o promotor vai precisar na ponta e também a sociedade. As vítimas de crimes sexuais, crianças e adolescentes, me parece que são as vítimas mais sensíveis que a gente pode ter numa vara criminal. São essas que a gente tem procurado atender de uma forma melhor com o programa. E vítimas e testemunhas que precisam entrar no PROVITA são aquelas que vão nos dar no processo as melhores informações nos casos que são mais difíceis obtê-las de outras formas, a não ser com pessoas que estivessem mais próximos ou morassem no local dos fatos e que por isso mesmo ficam com a sua segurança em risco. Então, o PROVITA e o CAAC foram dois projetos aos quais a gente se dedicou bastante. A gente também, na área de violência doméstica, procura ampliar todos os atendimentos e trabalhar com toda a rede de proteção. Então, são vários focos que a gente está procurando atender na forma de atender melhor tanto os nossos promotores quanto a sociedade que espera da justiça na área criminal uma resposta mais célere e mais humana. Bom, a senhora falou muito dessa atual gestão, né? A senhora poderia destacar os principais desafios e as maiores conquistas do CAU Criminal durante essa gestão? Olha, os desafios, eles eram gigantescos e continuam muito grandes. Acho que ninguém imaginou que a gente ia ter que passar por uma pandemia no meio dessa gestão, no fim quase dessa gestão. Então, eu acho que foi muito feliz a administração em estar no meio de um movimento para melhorar as nossas condições de trabalho com notebooks, com todas as estruturas que a gente precisasse. Com isso, embora nos primeiros momentos a gente tivesse ficado meio que paralisado, porque a justiça como um todo sempre foi programada para trabalhar presencialmente. A ideia é que o juiz e promotores têm que estar lá no gabinete,
atendendo ao público, fazendo as audiências. A ideia de juiz, promotores e serventuários das duas instituições trabalhando em casa era impensável antes dessa pandemia. E sem que a gente tivesse a estrutura para conseguir trabalhar em casa, especialmente os novos notebooks que a gente recebeu, isso permitiu que a gente conseguisse tudo que a gente fazia por reuniões presenciais, fazer por reuniões online. Permitiu que a gente tivesse maior facilidade, inclusive, para transmitir peças para o judiciário. Além dos notebooks, a gente recebeu, todos os promotores recebemos um 3G, um 4G, aliás, que é uma forma de, se a gente tiver até sem internet em casa, ter forma de continuar trabalhando. Então, eu acho que, embora tenha várias questões para colocar, como a pandemia se sobrepôs a tudo, eu acho que a nossa principal dificuldade foi ver como é que a gente ia trabalhar no meio disso e aprender. Pessoas da minha geração, que sempre trabalharam com papel, tivemos que aprender rapidamente a usar novos instrumentos. Mas nós tivemos estrutura fornecida pela nossa instituição para minimamente começar a fazer esse trabalho de forma diferenciada e ágil. Bom, doutora, a senhora entrou no assunto agora, né? A pandemia. Houve algum trabalho em especial desenvolvido pelo CAU Criminal durante esse período específico de pandemia? Olha, nesse período específico de pandemia, a gente fez vários trabalhos para conseguir criar uma nova forma para fazer o que a gente sempre fez. Uma das coisas que nos deu mais trabalho inicialmente para montar foi como a gente fazia para o judiciário receber as nossas denúncias. Num primeiro momento, especialmente aqui na capital, que é a maior comarca do estado, os processos ainda eram todos físicos, porque algumas comarcas já tinham, como eles falam, virado a chave, e outras áreas, como a área civil, já trabalhava basicamente com processos eletrônicos. Mas na área criminal nós trabalhávamos praticamente tudo com processo físico, fora algumas comarcas do interior. Então foi muito difícil, mas foi um trabalho feito em conjunto com outras instituições, especialmente com o Tribunal de Justiça. Aqueles flagrantes que a gente tinha ficado no gabinete, os prazos, embora tivessem suspensos, não podiam ficar suspensos eternamente. Uma pessoa que foi presa em flagrante, ela tem que ter sua vida resolvida, tem que ter pelo menos uma denúncia recebida. Então, a gente conseguiu criar um fluxo com a Corregedoria do Tribunal de Justiça para receber essas denúncias por e-mail. Depois, ainda no meio da pandemia, o Tribunal de Justiça virou a chave da capital e nós começamos a trabalhar nos novos processos de forma eletrônica. Mas nós ainda temos um acervo que a gente tem que ir digitalizando e que é um problema diário que a gente está conseguindo trabalhar da melhor forma possível. Mas, embora a gente ainda não tenha chegado à normalidade que a gente tinha antes da pandemia, a gente já está conseguindo fazer até audiências. E aí eu volto a dizer, para o promotor ficar em casa fazendo audiências, foi fundamental ele ter recebido essa estrutura naquele momento. Embora não se soubesse, foi um momento muito feliz a gente ter recebido o material que nos permitiu trabalhar de casa em tudo aquilo que teria ficado parado se a gente tivesse que esperar voltar todo mundo para os gabinetes. Tá certo, doutora Somani. Bom, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Antes da gente finalizar, eu gostaria de agradecer novamente pela sua participação aqui no nosso programa e pedir que a senhora faça as considerações finais. Olha, chegando quase ao final de uma administração, eu queria dizer que foi um grande prazer servir a minha instituição na coordenação criminal. Eu aprendi muito, é um trabalho que a gente não está preparado, a gente faz concurso para promotor, então a área administrativa, quando a gente nunca tinha passado por ela antes, é uma área desconhecida, mas que nos permite um grande leque de atribuições. Eu gostaria de chegar ao final tendo conseguido de alguma forma ajudar os meus colegas que estão na ponta, no front, onde eu sempre estive antes de ter vindo para cá, a ter um trabalho mais facilitado, a que a gente consiga fazer com que eles não precisem ficar correndo atrás de determinados dados que a gente pode passar para eles, especialmente esse contato com outras instituições que às vezes é muito dificultado. A gente consegue muitas vezes entregar para o promotor rapidamente um celular do comandante do batalhão, do delegado que acabou de mudar e ele ainda não tem, repassar tudo que está sendo discutido no Congresso Nacional para levar de volta e brigar lá por eles. Essa estrutura que o Ministério Público tem em Brasília nos permite fazer isso. Então, quero dizer que foi um grande prazer ter essa passagem pela administração e ter podido servir a minha instituição e o meu Estado. Muito obrigada, doutora Somani. Agora o MP Cidadão vai para um rápido intervalo e na volta nós temos uma entrevista exclusiva com a promotora de justiça Érica Rogar. Não saia daí!
Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. O MP Cidadão está de volta e agora, para uma entrevista exclusiva, nós vamos receber a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Civis do MPRJ, promotora de Justiça Érica Rogar. Olá, doutora Érica, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Muito obrigada pela presença em nosso programa. Olá, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para, apresentar o trabalho do CalCívil. Nós que agradecemos a presença da senhora no nosso programa. Bom, doutora Érica, para iniciarmos, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores o que é o CalCívil, quais atribuições desse Centro de Apoio Operacional. O Centro de Apoio às Promotorias Cíveis funciona no suporte àquelas promotorias que atuam na tutela individual. São processos em que o MP funciona como fiscal da ordem jurídica, porque há uma pessoa menor ou vulnerável como uma das partes, ou porque há interesse público ou social. Então, basicamente, as promotorias vinculadas ao Centro de Apoio Cível são as de família, de registro civil, as cíveis residuais, as de fazenda pública, as de massas falidas e de fundações. Certo, doutora. Ainda sobre a atuação do CalCívil, quais são as iniciativas junto aos promotores de justiça que a senhora acha importante ressaltar? Então, Juliana, acho importante estabelecer linhas de atuação que já deram certo, que já apresentaram um resultado eficaz, efetivo e eficiente para a sociedade. Estabelecer boas práticas de atuação e fomentar a capacitação dos promotores naquelas matérias onde se verifica um grande impacto social. Agora, quanto aos projetos, doutora, quais são aqueles projetos do CalCívil que a senhora destaca? Então, o projeto antigo, já no Centro de Apoio, é o projeto Em Nome do Pai. Quando uma criança se encontra em situação de subregistro, ela só foi registrada no nome do pai ou da mãe, então nós temos um convênio com o laboratório de DNA para fazer gratuitamente o exame de DNA e encerrar essa questão da paternidade ou da maternidade para que ambos os pais figurem no registro de nascimento da criança. Temos também o projeto Pais em Paz, que visa tentar resolver da melhor maneira possível processos de guarda e de regulamentação de convivência, onde o rompimento do vínculo conjugal traduz uma má gestão na questão da parentalidade com relação aos filhos, né? Uma vez rompido a relação entre os pais, isso não deve se refletir na relação entre os filhos. Então, o projeto Pais em Paz procura dar uma solução mais adequada, menos litigiosa e menos sofrida em processos dessa natureza. E temos ainda também o projeto Saúde Mental é Mais Legal, que visa discutir casos complexos na área de saúde mental que precisam de uma interlocução com a justiça. O promotor de justiça faz uma avaliação do caso, entende que é necessário o suporte do centro de apoio e nós marcamos uma reunião com a nossa equipe do NATEM, que é o nosso núcleo de apoio técnico multidisciplinar, que vai discutir o caso complexo junto com a equipe que atua nesse caso específico, a equipe de saúde e a equipe de assistência social. Então, é um projeto novo do Centro de Apoio. Doutora Érica, nós conversamos sobre os projetos e as iniciativas, do CalCívil. Agora, a senhora pode falar sobre quais foram os principais desafios e as maiores conquistas desse Centro de Apoio Operacional durante a atual gestão, doutora? Então, os desafios foram enfrentar a pandemia, foram situações que estamos vivendo que ainda não passamos, né? Enfim, não tivemos nada disso antes. Então, dar o suporte para os promotores nessa área sem perder de vista os outros projetos que temos fomentado também. Temos 2 projetos ainda em trâmite que estão sendo levados adiante, um em parceria com o CalSaúde, que é o Sistema Protege, que é um
um sistema de informática que visa fiscalizar as internações psiquiátricas involuntárias, de modo a não permitir mais que as pessoas fiquem abandonadas em instituições manicomiais. E esse projeto já foi aprovado institucionalmente e está em andamento. E tem ainda um outro projeto em parceria com o CAU Idoso, que é um convênio com o Conselho Regional de Contabilidade aqui do Rio de Janeiro, para investir num cadastro de contadores que possam exercer o papel de curadores para aquelas pessoas que não contam com uma rede de apoio familiar ou de parentes ou de vizinhos, amigos, alguém que gerir, né, os benefícios e administrar os proventos em favor dessas pessoas que, enfim, precisam de um suporte, né, e não têm condição de gerir a sua vida patrimonial sozinhas. Certo, doutora, como a senhora acabou de dizer, estamos todos vivenciando um momento muito difícil em decorrência da pandemia da Covid-19. E nesse período, o CAU Cível desenvolveu algum trabalho em especial que vale a pena ser ressaltado? Então, sim, né, para dar o suporte para essas ações individuais mesmo. Nós fizemos um evento online para tratar das ações individuais de saúde, para as questões de internação, procedimentos cirúrgicos, medicamentos que precisavam de uma orientação assim, aos promotores para qual seria a nossa linha de atuação com relação a isso, né, durante a pandemia. Houve também, com a ajuda do NAI, que é o Núcleo de Articulação e Integração do MP, levamos a questão, através de recurso, né, aos tribunais sobre a possibilidade dos alimentos para as crianças e adolescentes, né, incidirem sobre o auxílio emergencial, porque, enfim, é um momento que estão todos passando por grande dificuldade e a possibilidade de que as crianças não têm condição, né, de se manter, de trabalhar. Então, ainda que seja um valor módico, o auxílio emergencial não seja um valor tão expressivo, mas que alguma parte disso possa reverter em benefício daquelas crianças que estão desassistidas, né? Enfim, que o pensionamento possa incidir sobre o valor do benefício. E também, a pedido do CAU Cível, foi elaborada uma informação técnica pelo GAT, que é o nosso grupo de apoio técnico especializado, e o nosso médico psiquiatra e epidemiologista, ele elaborou uma nota informando como poderia se dar a circulação de crianças durante a pandemia, de modo que os pais não ficassem sem ver os filhos e vice-versa, mas que o fizessem de uma maneira segura, né, observando todas as normas sanitárias e que, enfim, não ficasse prejudicada a circulação entre pais e filhos durante a pandemia. Por fim, nós demos início ao projeto Saúde Mental é Mais Legal através seriam visitas, né, seriam reuniões presenciais, passaram a ser reuniões pela plataforma digital do MP, né? Enfim, então esse avanço tecnológico também permitiu que não ficasse prejudicado, né? Os serviços de saúde mental estão funcionando com toda a dificuldade que estão encontrando nesse momento e o MP precisava dar a sua colaboração também, enfim, de discutir esses casos complexos, de estar atuante nessa área da tutela individual da pessoa com deficiência. Então, apesar da pandemia, que em um primeiro momento nós pensamos que prejudicaria o desenvolvimento do projeto, não, as plataformas tecnológicas permitiram que essas reuniões sejam realizadas e, enfim, o projeto está acontecendo a contento. Certo, doutora. Nós do MP Cidadão vamos continuar acompanhando o trabalho do CAU Cível como fiscal da lei. Bom, doutora, a nossa entrevista infelizmente está terminando e eu aproveito para agradecer novamente a participação da senhora aqui no nosso MP Cidadão, na nossa série especial de entrevistas dos Centros de Apoio Operacional do MPRJ. Muito obrigada, Juliana. Obrigada por ter participado aqui, explicar um pouco do nosso trabalho. Enfim, se cuidem. Estamos aí ainda atravessando esse momento difícil, mas vai ficar tudo bem. E a gente se despede por aqui. Se você quiser rever este programa ou perdeu alguma edição anterior, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Aproveite para se inscrever, ativar as notificações, além de ficar por dentro de outros conteúdos do Ministério Público do Estado do Rio. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais, que estão aparecendo na parte inferior da tela.
O MP Cidadão também está disponível em podcast. Acesse pelas plataformas Deezer, Spotify ou iTunes. Eu aguardo vocês na semana que vem. Até mais! Escrito na tela, MP Cidadão.